Olá, bem-vindos, boa noite, bem-vindos a mais essa live, onde vamos falar de um assunto importantíssimo, da maior importância. Vamos voltar ao assunto das vacinações. Bem-vinda, dona Rutinha, e vamos falar sobre o ritmo das vacinações, os empecilhos às vacinações aqui no Brasil e o que isso vai impactar na economia e, o mais importante, na vida das pessoas, né? Na vida e, infelizmente, na morte. Pois muito bem, finalmente começamos, né, a nossa vacinação. Anteontem começamos em São Paulo, ontem começamos no Rio de Janeiro, e a passos de tartaruga, mas começamos. E o Brasil, mesmo tendo a sétima maior população do mundo, né, o país que iniciou sua vacinação somente após ela ter início em 50, nada mais que 50 países, né? É um dado bastante triste. Então vamos lá, eu estava ontem pensando cá com os meus botões, vendo as declarações do ministro da Saúde, algumas declarações que vocês devem ter visto também, com aquele grau de, enfim, declarações não muito interessantes, vamos usar o eufemismo, e observando também a lentidão da chegada de insumos e as previsões, né, de, digamos assim, não vou já ser pessimista e dizer que já vai haver lentidão, mas uma previsão de que vai demorar. Eu não vou chamar isso de lentidão nem de rapidez, vai demorar para a população brasileira ser vacinada, ou ao menos 60% da população brasileira ser vacinada, o que, de acordo com a Bernardo, bem-vindo, de acordo com os especialistas, né, com os pesquisadores, é o ideal para este tipo de vacina. Fabinho, bem-vindo, querido. Antes de mais nada, gente, eu queria fazer uma pausa na live para explicar o que é 50,38% de eficácia dessa vacina. As pessoas estão achando que é um cara ou coroa, né, que é 50% de pegar e 50% de não pegar. Então vamos lá, estão faltando outros números, que são 50,38 é o primeiro, 78 é o segundo e 100 é o terceiro. Então essa vacina de fabricação no Instituto Butantan, em São Paulo, ela te dá 50, vamos arredondar para baixo, ela te dá 50% de chance de você nem pegar o vírus, e te dá 50% de chance de você pegar o vírus. Se você pegar o vírus, você tem 78% de nem desenvolver sintomas. 78% de nem desenvolver sintomas. Querida Gisele, bem-vinda, você nunca falha, minha querida amiga, querida aluna. Então, esse número já foi divulgado nos jornais, tá? Mas não está sendo explorado mais, tá? Você tem 78 desses 58% que você tem de pegar o vírus, você tem 78% de não desenvolver sintoma algum e 22% desenvolver algum sintoma da vacina. Desses 22%, 100%
é de que você vai desenvolver sintomas leves que não vão te levar nem para o hospital, nem para o CTI. Ou seja, 22% de 50, tá? Dá 11%. Então você tem 11% de chance de ter sintoma leve. É isso. A vacina é extraordinária, tá? E se houver alguma questão quanto à China, quanto aquelas questões ideológicas, não se iludam, porque a vacina da Fiocruz também tem um insumo vindo da China. As duas vacinas não são produzidas na China. Elas têm um insumo que já eu vou falar com mais detalhes, que é um catalisador. Cicizinha, bem-vinda. É um catalisador, tá, da reação que vai dar a vacina. E esse catalisador é necessário para as duas vacinas que serão feitas aqui no Brasil. Tá? Claro que você pode comprar pronta, só que o Brasil demorou para entrar na fila e agora tem outras prioridades. Então, eu estava pensando numa coisa. A reação dos mercados, lógico, foi muito boa, um alívio. O Brasil finalmente começou a sua vacinação, etc. Mas imediatamente o mercado teve a mesma preocupação que eu. Hoje saiu uma reportagem no Valor dizendo assim: o ritmo da vacinação vai ser essencial para o crescimento da economia, porque vai determinar a força da retomada. O Paulo Guedes já disse: olha, a economia só vai retomar com uma vacinação em massa. Então, se você vai vacinando muito devagarinho, o que acontece? Mais pessoas vão ficando contaminadas. Nós já temos milhões de contaminados no Brasil e mais de 210 mil mortos. Gente, nos Estados Unidos da América vamos chegar a 400 mil mortos pela vacina. O mundo já atingiu a marca de 2 milhões de mortos, isso em menos de um ano. Então não venham dizer, esses negacionistas, não, mas a varíola mata mais, a pneumonia, não tem nada disso. Tem nada disso. Acidente de carro mata mais, sim, num espaço de tempo maior, tá? Então, o negacionismo é uma coisa muito danosa, muito perigosa, tá? O negacionismo da gravidade dessa doença. Então, qual é a preocupação dos economistas? Essa unha aqui não é lepra, nem eu pintei a unha não, tá? Eu bati a porta do carro em cima da minha unha, tá horrível, eu ia botar um band-aid, esqueci. Mas enfim, qual é a preocupação dos economistas? Que a lentidão da recuperação da economia, a lentidão das vacinas vai fazer com que haja uma pressão maior nos estímulos, tá? Concessão a novos auxílios. O governo aparentemente não vai estender o auxílio emergencial, mas quanto mais lenta for a vacinação, maior vai ser a pressão. E eu peguei aqui uma declaração do Carlos Caval, diretor da ASA Investments, ex-secretário do Tesouro Nacional, e que ele diz que a tendência é não cumprir a disponibilidade de vacinas necessárias, tá? Então isso vai ter um efeito negativo, naturalmente, na atividade econômica, um aumento do número de infectados, e o pessoal vai talvez acordar para a gravidade da doença, quem ainda não acordou. Tem gente que não acordou, né? Tem festas, houve festas de Réveillon, houve festas de Natal. Eu vi uma festa de uma senhora de 60 e poucos anos cantando parabéns para você, e assim, só com a família de 15 pessoas, foi todo mundo infectado. E aí o que acontece? Existem outros fatores contribuindo para
a gravidade da doença. E o Caval destaca a nova cepa do vírus, a segunda onda nos Estados Unidos e na Europa, tá? E caso essa vacinação lenta se consolide, isso vai ter impacto nos mercados locais. Muito bem. Qual é o planejamento do governo? O plano do Ministério da Saúde é vacinar aproximadamente 50 milhões de pessoas nas primeiras 3 fases da vacinação, né? Tem uma fase urgente dos profissionais da saúde e idosos, depois idosos abaixo de 80, entre 70 e 80 anos, e enfim, tem as 3. Essas 50 milhões de pessoas, diga-se de passagem, é muito menos do que o adequado. O percentual teria que ser maior, tá? Nessa primeira fase da vacinação. Esse é um cenário otimista que demoraria 5 meses, com 700 mil pessoas vacinadas por dia. Bem-vindo, Tiago. Bem-vindo, Graziadio, desculpe. Esse é um cenário otimista do Ministério da Saúde. Pois muito bem. 5 meses para vacinar 50 milhões de pessoas, tá? Qual é o cenário realista? Então vamos lá. Existe um ingrediente que é um insumo. Um insumo é basicamente uma matéria-prima, tá? Mas na verdade ele é um catalisador. Vamos lá, um pouquinho de aula de química. O catalisador, ele é uma substância, ou um elemento, ou um conjunto de reagentes químicos que aceleram a reação química, né? Não tem, lá na indústria de plásticos, por exemplo, tem os famosos catalisadores de Ziegler-Natta. Alô, você engenheiro químico que me ouve, lembra dos catalisadores de Ziegler-Natta? Então vamos lá. Esse catalisador, ele é um ingrediente farmacêutico ativo, é o IFA. E é um catalisador que ambas as vacinas dependem, tanto a da Fiocruz quanto a do Butantan. E aí, eles são produzidos na China, os dois, e não tem data para chegar ao Brasil. Chegaram algumas doses, naturalmente, não tem data para chegar no Brasil. De acordo com o jornal Valor Econômico, eles estão presos na burocracia chinesa. Vamos dar uma olhadinha na burocracia chinesa? A China vacinou 10 milhões de pessoas no universo da população deles de 1,4 bilhões. Isso é menos de 1%, né? Eles têm 4 fábricas de vacinas, têm capacidade de produção de 3 bilhões de dólares por ano. Então, para a demanda interna eles estão ok, mas eles têm uma demanda externa muito grande. Eles estão dando prioridade para a África, eles já foram lá na África, etc. Eles já viram a situação aparentemente calamitosa, e essa é a prioridade deles. Eles divulgam que eles não têm muitos casos. Isso a gente nunca vai poder saber se é verdade ou não. Mário, bem-vindo, meu querido. E afinal de contas é um governo totalitário. Mas enfim, toda a questão é que eles têm uma demanda externa desse insumo, desse ingrediente farmacêutico ativo, que é vital para produzir as vacinas, enorme. E o Brasil só começou a entrar com o pedido agora em dezembro. Então aconteceu uma coisa parecida com a da Pfizer. A Pfizer, desde lá do início, quando eles começaram, Pfizer,
a desenvolver a vacina, começou a haver uma lista de países requerindo a vacina. Mas o nosso governo, ele priorizou o tratamento via cloroquina. O nosso governo, ao longo de todo esse período, desde março até agora, o governo brasileiro se pronunciou contra a vacinação. Mas isso não é uma opinião minha. Isso não é porque eu sou pró-Bozo ou anti-Bozo. Israel, bem-vindo. Isso é um fato. O Bolsonaro já declarou que não vai tomar a vacina recentemente, e desde o início há uma preferência para um tratamento preventivo, para um tratamento contra, né, o coronavírus, através da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Inclusive houve uma produção gigantesca de cloroquina aqui no Brasil, um dinheiro jogado fora, absolutamente no ralo, porque além de não haver evidências da eficácia da cloroquina, que não há, ela produz uma série de efeitos colaterais perigosíssimos. Então não é indicado. O mundo inteiro abandonou esse tipo de pesquisa, mas nós temos que ser diferentes, né? Todo mundo é burro, só o Brasil é inteligente. Então essas coisas, né? O mundo inteiro. Hoje vi um post maravilhoso do Ricardo Amorim. O mundo é governado por presidentes ou primeiros ministros, mulheres, homens ou mulheres. Tem ditaduras, tem democracias, tem governos de direita, de centro e de esquerda. De todos esses líderes, o único que não comemorou o início da vacinação foi o nosso. Quer dizer, o que está acontecendo com o Brasil? Por que a gente precisa... Esse é o tema da live de amanhã, que daqui a pouco eu vou falar uma observação muito importante da live de amanhã. A que ponto chegamos da gente precisar de oxigênio da Venezuela? O que aconteceu? O que aconteceu com o Brasil? Então o Brasil ficou para trás nesse calendário de vacinação por uma questão de posicionamento absolutamente claro contra a vacinação, e foi empurrado por um governador de estado, que foi o governador do estado de São Paulo. E ontem teve uma declaração do Demetrio Magnoli que eu achei muito adequada, né? Existe a política, todos são políticos, mas existe a política ruim e a boa política. A política ruim é aquela que não vai de encontro aos anseios e aos interesses da população. E existe a boa política, que é aquela que vai de encontro. Então, o governador de São Paulo, eu não estou aqui para defender político A ou político B, nem para atacar político A, político B, mas eu estou aqui para analisar o impacto na economia e nas vidas das pessoas. Então, o governador de São Paulo, ele entrou num caminho que é de interesse da sociedade, que é da produção de vacinas. Então, se vocês, governo federal, não fazem, eu vou fazer aqui no Butantan. Como existe essa corrida, essa disputa política entre ele e o presidente da República, aí ele não quis ficar para trás e aí entrou na corrida também da vacina, e no final disse que a vacina não é de nenhum governador, é a vacina do Brasil varonil. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora das declarações políticas. A gente poderia também pegar vacinas da Índia, né? Tem 2 milhões de doses da AstraZeneca. A justificativa do ministro da Saúde, o Pazuello, diz que, aspas, o fuso horário com a Índia é complicado, fecha aspas.
é um fuso horário novo que foi criado, né? Nunca houve esse fuso horário. Mudaram o fuso horário com a Índia. É a única explicação que eu consigo encontrar. Sempre houve o mesmo fuso horário, né? Então, você não pode ficar até de madrugada ou até um determinado... Se você vai se comunicar, se você vai investir na Bolsa de Tóquio, você, então, de madrugada, você não pode ficar trabalhando, né? Quer dizer, as explicações que são dadas é assim, de dar coceira na gente, né? Outra coisa que eu queria falar do Pazuello é o seguinte: é uma coisa tão nobre pedir desculpas, né? O Boris Johnson pediu, quando ele subestimou a vacina, ele pegou a Covid, ficou mal, foi para o CTI, voltou e fez um discurso. População da Inglaterra, me desculpem, eu estava errado. O rei da Suécia foi às televisões, foi à televisão e disse: me perdoem, me perdoe, povo da Suécia. E o Pazuello tinha falado da cloroquina, da hidroxicloroquina, desse tratamento. A Anvisa, órgão nacional, diz: não há eficácia nesse tipo de tratamento. Aí quando a imprensa vai lá questionar, que toda a imprensa, né, existe uma conspiração da imprensa contra esse governo. Quando a imprensa vai lá questionar, ele diz: não, vocês que interpretam errado. Mas tem áudios e tem vídeos dele aqui falando. Então, contra fatos não há argumentos. Então, chega, fala assim: gente, olha só, me desculpe, eu estava errado. É tão nobre isso, por que não? Se um ministro ou um presidente da República, se um líder de Estado, se um chefe de Estado, se um primeiro-ministro, se um rei fala isso, o pedido de desculpas, ele enriquece a pessoa, ele enobrece a pessoa, é uma admissão de que você errou. E o reconhecimento do erro é a única forma de crescimento. E esse país não tem a menor solução, porque não existe por parte de ninguém, nem do governo, nem da sua população, desse reconhecimento. Não há ninguém que vire para o outro e fale, até nas relações pessoais: você me perdoe, eu errei, eu estou errado, me desculpe. Eu refleti, estou vendo a situação atual, estou vendo as pessoas morrendo asfixiadas em Manaus, sem oxigênio, eu preciso de oxigênio da Venezuela. Vem cá, é um pesadelo. Alguém, por favor, se manifeste aí, que eu estou desabafando. É um pesadelo ou eu estou acordado que a gente precisa da Venezuela de Nicolás Maduro? O que é isso? Como é que pode você tomar ciência do que está acontecendo antes de Manaus? O ministro da Saúde foi a Manaus 10 dias antes e disse depois que começou as mortes por asfixia, não há avião da FAB para levar cilindro de oxigênio? Como é que esse homem dorme à noite? Me digam. Então, esse governo que desestimulou, ironizou, lutou contra a vacina, lutou a favor da cloroquina, hoje fez uma piada de 50% é que nem jogar a moeda. Gabriela está dizendo agora também em Belém. Quer dizer, o único líder que não comemorou o início. Por quê? Porque foi a vacina do Dória. Olha, como eu disse na última live, isso tudo é muito triste, isso tudo me deixa desestimulado, essas brigas políticas, né? Gente, o Dória foi eleito fazendo propaganda com Bolsonaro. Eles eram aliados.
O Dória só rompeu com o Bolsonaro quando ele começou a entrar nessa seita anti-vacina. Isso é uma seita. Infelizmente tem em outras partes do mundo também. Mas, gente, nós não podemos compactuar com isso, né? É uma coisa terrível. Então, vamos voltar ao tema da live e o que isso impacta na vida das pessoas? Morte. As pessoas estão morrendo por asfixia. Mas não é só doente da Covid, não. Tem bebê, tem outros pacientes, tá? O hospital está sem oxigênio, então vai morrendo. Quem precisa de oxigênio vai morrendo, não é só Covid. Gabriela está dizendo que não é só em Manaus, tem também em Belém. Quer dizer, além do Amazonas, tem também em Pará. Ontem eu vi o governador do Amazonas falando: não, nós já estamos com a situação. Nem sei de que partido esse FDP é, desculpe o termo. Mas, sabe, como é que fala com uma tranquilidade dessa? Se eu fosse um cara desse, eu não dormia. Eu ia pessoalmente levar os cilindros de oxigênio para o hospital. Isso é um lixo, isso é uma vergonha, isso é escória da humanidade. Agora, falando de macroeconomia, vocês lembram do ano passado e na primeira live desse ano, vão acabar os estímulos monetários. A probabilidade de elevação da Selic, da taxa Selic, é altíssima. Então, estímulo monetário de juros baixos para incentivar investimento da indústria vão acabar. Não há como ter estímulo fiscal. Se tiver, vai ser uma desgraça, porque não tem, o governo não tem mais recursos, né? E aí, justamente, essa lentidão das vacinas pode haver essa pressão. Agora, se o governo tivesse que se endividar para comprar cilindro de oxigênio, eu assinaria embaixo. Mas não é isso que faz a dívida pública aumentar. Não é isso que causa déficit primário. O que causa déficit primário são 7 mil funcionários do Supremo Tribunal Federal, são não sei quantos mil funcionários, cargos de confiança, etc, etc, etc. Isso é assassinato que está acontecendo. Essas vidas vão impactar negativamente, essa falta dessas vidas vão impactar negativamente o PIB, e a recuperação em passos de a vacinação a passos de cágado, de tartaruga, antes de 2022 não tem chance da gente ter uma vacinação que provoque uma imunidade de rebanho, não tem a menor chance, também vai impactar a economia. Então, infelizmente, tudo conspira para as minhas previsões darem certo. Que não vejo como o Brasil crescer 2% esse ano, e ao longo do ano ainda vou baixar essa previsão provavelmente. Mas enquanto algumas previsões estão aí em 4, 4,5, 3,5, não vejo nem de 2, que dirá de 3, 4, tá? De novo, eu fico muito indignado, minha mulher também, acredito que vocês também, né, de ver um chefe de governo deixando as pessoas morrerem asfixiadas. Cara, isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. Eu estou profundamente entristecido, desanimado, sem perspectivas para esse país, e as pessoas falam em impeachment. Aí eu fiquei ontem refletindo na possibilidade de um impeachment do Bolsonaro, e a prova cabal que o Brasil, com todo respeito, não está preparado para a democracia, né? Nós tivemos 21 anos de regime militar, e tivemos eleição, primeiro presidente impedido, aí depois tivemos a era FHC, tivemos 2 mandatos do Lula, Dilma impedida, agora Bolsonaro
se houvesse o impeachment, impedido. Quer dizer, a gente tem tantos impeachments quanto presidentes. Que imagem isso passa para o mundo, né? Que nós somos uma república de bananas, né? Lamentável, tá? Então, gente, a lentidão, esses entraves à vacina, tá? Esses entraves à vacinação, nós já começamos atrasados. Aí o Pazuello fala assim, não, para chegar nos estados, tal, atrasou, porque o Brasil, vocês sabem, né, é um país de dimensões continentais. Então ele alargou ontem, né? Ele antes era do tamanho de Israel, Sergipe. Aí de repente virou de dimensões continentais. Ele não sabia disso antes? O cara era especialista em logística. Quer dizer, essas declarações, né, não chegar atrasado, chegou atrasado, tá? Ministro, o que chegou atrasado? Olha, nós tivemos alguns problemas de contingência, alguns problemas de última hora, houve aqui um atraso pontual, etc. Depois vamos corrigir ali na frente. Fala qualquer coisa, mas não fala que o Brasil é de país de dimensão continental, né? Porque demonstra burrice. Me lembro uma vez do Manteiga, época que ele era ministro da Fazenda, quando a inflação estava 4,51% e o centro da meta era 4,5%. Aí, ministro, mas a inflação, pela primeira vez, né, depois de anos, está acima do centro da meta. Aí ele responde, não, mas é que a meta é com uma casa decimal, esse 4,51 são com duas. Não fala isso, né? Fala, não, são pressões inflacionárias de curto prazo, são choques de preço, temos que regular aí a política monetária, o instrumento da política monetária, taxa de juros, etc. Fala qualquer coisa, mas não fala uma besteira dessa, né? Então, a maneira com que você responde a determinadas perguntas mostra o seu grau o quanto você é ilustrado ou o quanto você é um jumento. Então, nesse caso, é a segunda opção. E olha que o homem é especialista em logística, tá? Então, fica aqui o recado. O mercado e eu estamos vendo um ritmo muito lento da vacinação no Brasil, que vai acarretar impactos negativos no crescimento, tá? A gente não vai conseguir crescer em meio a essa doença maldita que é a Covid, em meio a essa pandemia. Os brasileiros continuam desprezando completamente, indo a festas, indo às praias, etc. O número de infectados vai continuar, vai ser a transmissão vai continuar sendo mais rápida que a vacinação, ou seja, o número de infectados vai aumentar. Isso vai comprometer a recuperação econômica e vai pressionar a política fiscal, vai pressionar por mais estímulos à economia, que vai acabar naturalmente gerando a quebra do teto de gastos. Pedro, bem-vindo. Agora, temos novidades. A live de quinta vai ser antecipada para amanhã. Então, amanhã temos live novamente. Eu vou anunciar, mas todos os meus 6 leitores que estão aqui estão. Amanhã, às 8 horas da noite, temos uma live especial com o que houve com o Risco Brasil. O que aconteceu que tantas multinacionais saíram daqui? O que aconteceu que o Brasil precisa de ajuda da Venezuela? O que está acontecendo com o Brasil? Tá bom? Não percam essa live de amanhã, tá? Nós estamos num caminho triste, porém a gente precisa saber, precisa entender esse caminho. E o principal, você, educador financeiro, você, analista financeiro, você que aconselha o seu cliente, precisa enxergar
esse cenário macroeconômico, precisa enxergar as consequências de todos esses atos do governo, do ministro, todos esses atos dessas variáveis, todos esses atos do governo nas variáveis macroeconômicas, interpretar essas variáveis, interpretar por que elas vão se mover assim. Hoje a Bolsa subiu, depois recuou um pouco. Por quê? Subiu animada com o início da vacinação, mas recuou da vacinação, recuou com a preocupação do ritmo da vacinação. Dólar deu uma caída boa, foi até 5,2, se não me engano, mas depois logo subiu de novo e fechou no 0 a 0, uma variação de 0,07%, se não me falha a memória. Por quê? Caiu com boas notícias no início da vacinação. Quantos foram vacinados? Até agora 3. Joia, numa população de 200 milhões, estamos indo muito bem. Está igual a Israel, que já vacinou 20%. Então, obrigado, minha queridíssima Gisele Faria. Amanhã vamos analisar o que aconteceu com o Risco Brasil. Amanhã às 8 horas da noite. Não percam, gente. Tá bom? Grande beijo e até amanhã.